Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Ontem era meia-noite, quando o Senhor me deu essa palavra, e que palavra tremenda. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos começar a ler, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A palavra morada aqui, no original, o sentido é habitações, lugares, moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A palavra lugar aqui, ela tem o sentido de lugar geográfico, ou ela tem o sentido de posição. Posição. No verso 3 ele diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, a tradução correta aqui é estou. Na minha Bíblia está estou, e quando eu clico aqui em cima da palavra, para olhar essa palavra como ela está no grego, ela está no presente. Veja, olha, a palavra grega aqui é eimi, primeira pessoa do singular do presente. Então a tradução correta é estou. Se na sua Bíblia estiver a palavra estiver, para que onde eu estiver, essa tradução está errada. A tradução correta é: para que onde eu estou, estejais vós também. E você quer que eu prove para você que se a sua Bíblia está escrito estiver, a tradução ela está errada? Vai para o capítulo 17. Vai para o capítulo 17. Por que é importante a gente, antes de eu começar a explicar o texto, por que é importante a gente trabalhar a tradução correta? Porque muda todo o sentido do texto. Porque se Jesus estiver falando aonde eu estiver, então ele pode estar falando de algo no futuro. Mas se a tradução certa é aonde eu estou, isso muda todo o sentido do texto. Então abre aí no capítulo 17, verso 24. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, onde eu estou. Agora volta para o capítulo 14. Mas Danilo, Jesus não estava ali com eles? Jesus não estava ali com eles conversando? Que lugar é esse que Jesus fala: Ah, eu quero que eles estejam aonde eu estou? Mas geograficamente eles estavam onde Jesus estava. Estavam ali com ele. Então que lugar era esse que Jesus estava naquele momento, no presente, e que os apóstolos não estavam? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está me assistindo, deixa eu chegar mais perto, que eu vou fazer algumas perguntas e eu quero ler os comentários. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que me escuta, quando lê esse versículo que Jesus diz assim: olha, eu vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo. E aí você lê numa tradução errada: para que onde eu estiver, vocês estejam também. A maioria de vocês aprendeu que Jesus aqui está falando de ir para o céu. Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai para o céu, vai ficar 2000 anos construindo a Nova Jerusalém, depois ele vai voltar e vai me levar para o céu. Não foi assim? Não é isso que você entende quando você lê esse texto? Sim ou não? Jesus vai para o céu, preparar, construir uma casa. Jesus vai ficar lá trabalhando lá de pedreiro. Jesus e os anjos vão ficar lá trabalhando de pedreiro lá, construindo uma casa lá, minha casinha. E aí eu vou trabalhando aqui e ele vai construindo a minha casa. Aí depois ele volta e me leva para o céu. Só que aí a gente tem um problema, porque quando Jesus ele volta, ele não volta para a terra para depois voltar para o céu. Ele volta para reinar sobre a terra. E aí fica complicado. Mas não vamos entrar em escatologia agora, porque esse texto não tem nada de escatologia.
Jesus não está falando da volta dele aqui. Jesus está falando da ressurreição. Esse eu vou e voltarei, Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele voltasse dos mortos, então nós estaríamos aonde ele estava. Porque Jesus não está falando de um lugar para onde ele está indo futuramente. Não, para onde eu estiver, vocês vão estar. Não, Jesus está falando de um lugar onde ele estava, no presente, para que onde eu estou, vocês estejam. Você vê lá no capítulo 17, que a oração de Jesus é essa. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam também. Agora, que lugar é esse que Jesus está indo preparar? Que não é uma casa no céu? Que lugar é esse então? Se não é uma casa no céu, que lugar é esse? Vamos continuar o texto agora, amém? Vamos continuar o texto e o próprio texto vai nos mostrar que lugar é esse que Jesus estava, que os apóstolos não estavam ainda, mas que depois da morte de Jesus os apóstolos estariam aonde ele estava. Como eu disse para vocês, a palavra lugar, olha, é porque não tem como vocês lerem aqui. Deixa eu ver se tem. Não tem. Eu acho que não, né? Mas a palavra lugar, ela tem o sentido não só de local, mas um dos significados dessa palavra é condição ou posição. Então quando diz, eu estou indo preparar um lugar, Jesus está dizendo, eu estou indo dar para vocês uma condição, uma posição. Que posição? A mesma posição que eu tenho agora de filho de Deus. Meu Deus, vamos continuar o texto e vocês vão ver que é exatamente isso que Jesus não está falando de volta dele, Jesus não está falando de Nova Jerusalém, Jesus não está falando disso. Jesus está falando dele morrer e ressuscitar e nos dar uma posição. Aleluia! Vamos para o verso 8. Filipe pergunta assim, Senhor, não, vamos voltar um pouquinho, vamos ler o texto todo, né? Verso 3 diz assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha agora, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai. Jesus não está falando ninguém vai para o céu ficar lá com o Pai. Não, Jesus está falando ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então aqui Jesus ele já começa a falar que lugar é esse, para onde ele quer inserir os discípulos, para onde ele quer levar os discípulos. Ninguém vem ao Pai. Mas por que ninguém vem ao Pai? Se o Pai está no céu, quantas vezes Jesus falou nos evangelhos que o Pai está no céu? O meu Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Várias vezes Jesus ele disse que o Pai estava no céu. Mas agora ele fala, olha, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Você não vai ao Pai, você vem ao Pai através de mim. Por que vem ao Pai? A gente vai saber isso no verso 10. Olha o verso 10. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Meu Deus. Agora você vai entender por que Jesus disse, eu vou e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. Onde Jesus estava? No Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus, o que é que o Senhor está querendo dizer com eu vou preparar lugar? Eu estou indo morrer na cruz, eu vou morrer e ressuscitar. É João capítulo 14, verso do 1
do 1 em diante. Jesus disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui essa casa do pai, para você entender que você precisa ter uma mentalidade judaica. Isso está falando de um pai que tem um terreno e que ele vai construindo. Essas moradas não são casas separadas, são quartos na casa do próprio pai. À medida que o pai vai tendo filhos, ele vai construindo mais quartos na casa. Então Jesus não está falando aqui de uma casa literal. Ele está falando, olha, no pai tem muito espaço. Alemando quebarando-se. Oh, eu estou indo dar para vocês uma posição. E quando eu for e voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo. E aonde eu estou agora, vocês vão estar também. E aonde você está agora, Jesus? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus está dizendo, depois que eu morrer e ressuscitar, você também vai estar no Pai e o Pai também vai estar em você. Meu Deus. Chocotorobocorobocorobo, chocotoroborobo, chocotorobo. Ricatalabarache quetacarabachacatarabache catarabarabarabara. Oh, aleluia. Vamos continuar lendo. Creia, verso 11. Creia que estou no Pai e o Pai está em mim. Aí Jesus começa a falar desse lugar onde ele estava. Esse lugar onde ele vivia. Essa dimensão aonde ele operava. Creia que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creia pelo menos por causa das obras. Em verdade vos digo. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas a condição que eu tenho agora na terra eu vou dar para vocês. Para que vocês vivam como eu vivo, façam o que eu faço, estejam onde eu estou, vocês no Pai e o Pai em vocês, e fazendo as obras que eu faço. Jesus está falando o seguinte, olha, eu estou indo para o Pai. Aqui ele está falando geograficamente. Geograficamente Jesus está voltando para o céu. Mas ele está dizendo, mas a posição que eu estou agora, vocês vão ocupar. E vocês vão poder fazer as mesmas obras. Agora, por que isso? Como vem essa condição? Na prática, como que funciona? Como que isso se estabelece? Verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco, mas estará em vós. Então, já começa a clarear alguma coisa. Então, essa condição de estar onde Jesus estava, de estar no Pai e o Pai está em mim, ela começa na minha vida a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em mim. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que Jesus disse aqui no verso 2? Vamos voltar no verso 2. No 3, verso 3, perdão. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora vamos voltar lá para o 18. Não vos deixarei órfãos. E aqui você já sabe que ele está falando do Espírito Santo. Voltarei para vós outros. Esse voltarei para vós outros aqui, ele já não está mais falando dele. Aqui ele está dizendo que ele vai voltar, mas ele vai voltar diferente. Ele vai voltar na pessoa do Espírito Santo. Verso 19. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
vocês vão viver espiritualmente, vocês vão ressuscitar espiritualmente. Quando eu ressuscitar dos mortos, vocês vão ser ressuscitados junto comigo, e a posição que eu estou no Pai, vocês vão estar também, e vocês vão poder me ver. Num tempo, Jesus não está falando aqui, presta atenção, aqui Jesus não está falando apenas da ressurreição. Jesus não está falando apenas de vê-lo ressurreto, como os apóstolos viram. Ele está falando sobre vê-lo todos os dias, ter Ele conosco. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está falando de uma posição de vivo espiritualmente no Pai. E o Pai em mim, aonde o Pai é real para mim, Jesus é real para mim, ninguém vê Jesus, mas eu vejo Jesus. Eu falo com Ele, eu ouço, eu ando com Ele, eu sinto Ele. Claro, existem algumas coisas que eu faço para aumentar essa experiência. Jesus falou sobre o jejum, Ele disse, olha, enquanto o noivo está presente, eles não precisam jejuar, mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado. E aí eles vão precisar jejuar. Por quê? Porque essa condição de ver Jesus aqui, de ter comunhão com Ele, é totalmente espiritual. Isso aqui é totalmente no espírito. Então, quando Ele diz, porque eu vivo, por que vocês vão me ver? Porque eu vivo e vós vivereis. Nesse momento aqui, Jesus era o único ser humano vivo espiritualmente na terra. Todos os outros, incluindo os discípulos, estavam mortos nos seus pecados. Por isso que quando Jesus fala dele, ele fala no presente, eu vivo. Mas quando ele fala dos apóstolos, ele fala no futuro, vós vivereis. Quando eu morrer e voltar, vocês voltam junto comigo dos mortos. Aí ele está falando da morte espiritual. Então por que eu posso ver Jesus? Eu posso ver Jesus no Espírito, porque agora o meu Espírito está vivo. Vamos ver agora, vamos para o capítulo 17, vamos ver a oração de Jesus. E na oração de Jesus, fica revelado claramente tudo o que Jesus tentou explicar aqui no verso 14. Porque o que Jesus está pedindo para o Pai na oração é tudo o que Ele disse para os discípulos que iria fazer. Dar a eles um lugar, voltar para eles, para que onde Ele estivesse, os discípulos estivessem também. Vamos ver aqui a oração de Jesus. Verso 1, capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste toda a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviastes. E é por eles que eu oro. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Peraí. Como que Jesus já não estava mais no mundo se ele não havia morrido ainda? Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Interessante, depois a gente vai falar sobre o nome de Jesus. Guarda-os no teu nome que me destes.
Jesus está dizendo que que o Pai deu para ele o nome do Pai. Aí os testemunhos de Jeová ficam, não, que Jesus o quê? É Jeová. E não sabem que o Pai pegou o nome Jeová e deu para o Filho. Meu Deus. Qual é a primeira coisa que um pai faz quando o filho nasce? É dar o nome dele. O pai colocou o nome dele no filho, querida. Por isso que o nome Yeshua, que é o nome Jesus no hebraico, ele já tem ali o tetragrama, né? Que são aquelas quatro letras do nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re. Eles estão inclusos no nome de Jesus. O filho carrega o nome do pai. Por isso que você vê algumas profecias do Antigo Testamento, por exemplo, quando fala de João Batista. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A palavra Senhor ali no hebraico é Yud, Re, Vav, Re, Yahvé, Jeová. Então, quando fala de João Batista, diz que ele iria preparar o caminho de Yahvé. Mas João Batista preparou o caminho de quem? De Jesus. Então, quem era o Yahvé daquele texto ali? Jesus. Quando Joel diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra Senhor ali também é Yahvé. E aí Paulo, em Romanos 10, ele cita esse texto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita esse texto falando de Jesus. Jesus é o Yahvé de Joel. Ah, Danilo, então Jesus é o próprio Pai? Não, Jesus é o Filho. Porém, ele carrega o nome do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem adora o Filho, adora o Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele diz. Então, qual é o nome? Quando diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. É o nome Yahvé. Jesus recebeu esse nome. Ué, mas a gente não usa o nome de Jesus, a gente não fala que Jesus é o nome que está acima de todo nome? É porque Jesus é uma transliteração de Yeshua, e no nome Yeshua está o nome de Deus. Yeshua significa o Senhor salva, ou Deus Salvador. O Senhor é Salvador. É o Yud, Re, Vav, Re, aquele nome de Deus, mais a palavra salvação, que também é o nome de Josué. O nome Josué também é uma versão do nome Yeshua. É porque Josué está no hebraico e Yeshua está no aramaico. Josué é Yehoshua, está no hebraico, e Yeshua está no aramaico. Então é o mesmo nome, é o nome de Deus. Deus Salvador. Então, por isso que a gente vê várias profecias no Antigo Testamento, onde a palavra, o nome de Deus aparece ali, e está falando de Jesus, não está falando do Pai. Você quer ver? Vocês sabiam que Jesus, pré-encarnado, ele andava no meio do povo de Israel, durante a peregrinação no deserto? Aquele anjo do Senhor que aparecia, o anjo do Senhor, era Jesus. A palavra anjo é mensageiro, o mensageiro do Senhor. Deus Pai sempre falou com os homens através de Jesus. Toda vez que Deus se manifestava, lembra quando o anjo do Senhor aparecia e as pessoas ficavam desesperadas? Meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas era um anjo. Como que eles estão dizendo que viram Deus? Era Jesus, querido. Era o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, o anjo que carrega o seu nome, o mensageiro. Quando eu falo anjo, não confunda. Eu não estou igualando Jesus aos anjos. Porque a Bíblia diz, a qual dos anjos ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus está muito acima dos anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Até mesmo pastores, líderes, são chamados de anjos em Apocalipse. Então aquele anjo do Senhor que aparece várias vezes, apareceu na fornalha, apareceu para Josué antes da muralha cair, o Senhor dos exércitos, era Jesus, querido. Então, quando ele falou para Moisés, o meu anjo vai, ele carrega o meu nome, cuidado, ele não vai perdoar vocês.
Então Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. O Pai pegou o nome dele e deu para o Filho. Então quando você fala Jesus, que é o mesmo que falar Yeshua, porque Jesus não tem essas palhaçadinhas não, tá? Não, tem que falar o nome no original. Não, querido. Jesus não se importa se você fala o nome dele abrasileirado, ou os mexicanos falam Jesus, os americanos falam Jesus, nós falamos Jesus, e Jesus não está preocupado com isso. Porque a questão está muito mais ligada à pessoa do que à pronúncia do nome. Não adianta você falar o nome, pronunciar o nome corretamente, Yeshua. Ainda tem um pessoal aí que briga na internet, né? Não, um quer saber o nome mais original do que o outro. Aí é Yeshua, aí aparece outro canal, não, é Yoroshua. Aí aparece outro canal, não, como é que é? Tem um outro aí que é mais ridículo ainda, que é Yausha Mashiach. Não é Yeshua, nem Yoroshua, é Yausha Mashiach, misericórdia, Yausha. E aí ficam brigando, os canais brigando, um brigando com o outro, para saber quem sabe o nome mais original que é. Tudo carnalidade, irmão, tudo carnalidade. Quem tem intimidade de verdade com Deus não está preocupado com isso. Porque eu falo Jesus e os demônios saem. Eu falo Jesus e as doenças saem. E você está aí, Yausha, e não faz nada, não expulsa demônio, não cura enfermo, não profetiza. Do que adianta você dizer que conhece o nome e não fazer nada nesse nome? Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Yausha o que, rapaz? Vai conhecer Jesus, conhece primeiro a pessoa, e aí depois você vai ver que não importa se é Jesus, ou se você, às vezes a pessoa é até fanho, Jesus, é fanho, não consegue nem falar direito, Jesus, mas se tiver intimidade com ele, vai falar, em nome de Jesus, e o demônio vai sair, meu irmão. É o relacionamento, é estar nele e ele estar em você. Oh, aleluia! Eu garanto que aqueles homens, os filhos lá do sacerdote que foram tentar expulsar o demônio e apanharam, eu garanto que eles pronunciaram exatamente como era o nome de Jesus naquela época. Eles disseram, em nome de Yeshua, a quem Shaul prega. E o demônio deu uma surra neles. Porque o diabo não quer saber se você pronuncia o nome dele correto. O diabo quer saber se você está autorizado por ele a fazer aquilo em nome dele. Não é falar o nome, é saber que você pode agir em nome. Você o representa. Você é o seu embaixador. Quando você fala, é ele falando. Você fala em nome dele, você age em nome dele, você faz em nome dele. O diabo não quer saber se você pronuncia o nome dele corretamente. O diabo quer saber se você sabe quem é você nele. Se você está nele, meu irmão, e se ele está em você, você pode falar Jesus, 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 Yeshua, Yausha, o que for. O demônio vai sair. Porque você o representa. Minha filha esses dias deu para querer ficar falando meu nome. Porque de vez em quando alguém me chama, pessoal do Mercado Livre, alguma farmácia, chama aqui na porta, Danilo! Aí minha filha fala, Dalili! Dalili! Minha filhinha, não sabe falar meu nome direito. Mas eu garanto que ela tem um relacionamento comigo muito mais íntimo do que o cara da farmácia que me chamou aqui ontem. Pula no meu colo, me abraça, me beija, puxa meus cabelos, minha barba. Então o que adianta você pronunciar o nome de Deus corretamente e não ter intimidade com ele? Olha isso, presta atenção. As pessoas mais íntimas, as pessoas que têm mais intimidade comigo,
que são minha esposa e meus filhos, são as que menos usam o meu nome. Minha esposa me chama de amor, meus filhos me chamam de papai. E você está aí preocupado com pronúncia de nome. Carnalidade pura. Carnalidade isso. Jesus nunca falou o nome do Pai. Você não encontra. Você não encontra Jesus nos evangelhos. Ó, Yahvé. Yahvé me enviou a vós. Você não encontra. Jesus sempre falava, o meu Pai, meu Abba, o meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Vós orareis assim, Pai nosso, ó soberano, Criador dos céus e da terra, ó Deus Todo-Poderoso, tu que Pai, seu Pai, Pai nosso, a pessoa que mais tinha intimidade com Deus na terra, que era um com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, a ponto de poder ser adorado como Deus, sem que aquilo fosse uma idolatria. Jesus era adorado, os demônios o adoravam, os anjos o adoravam, e o próprio Pai mandou, está lá em Hebreus, citando uma profecia do Antigo Testamento, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus mandou os anjos adorar Jesus. Por isso que lá em Apocalipse você vê toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra adorando o Pai e adorando o Filho, dizendo, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém! Eu vou adorar Jesus, e quem não gostar que vai rasgar a Bíblia. Então Jesus, que é um com o Pai, a imagem do Deus invisível, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele nunca pronunciou o nome do Pai. Por que não? Porque filho não chama o pai pelo nome, filho chama o pai de pai. E você está aí preocupado se está pronunciando corretamente o nome dele? Chama de pai, meu amado. Um dia eu ainda vou expulsar um demônio de um jeito diferente. Vou chegar e falar assim, em nome do meu amado, em nome do meu dono, sai! E você vai ver que vai sair, vai! Em nome do meu lindão, meu Jesusão, você vai ver que vai sair. Porque não importa, querido, não é a pronúncia, é o relacionamento, é estar nele e ele está em você, é ter essa posição que ele falou que ia dar aos discípulos, é estar onde ele estava. E agora você não apenas está onde ele estava, falando da vida de Jesus terrena, ter aquela condição de filho de Deus, mas você está onde ele está agora. Porque lá em Efésios, capítulo 2, diz que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Eu não apenas estou na condição que Jesus estava andando na terra, mas eu estou onde ele está agora. E aí você fica com medo de macumba, você fica com medo de mal olhado, de inveja, de ai, me amaldiçoou. Deus te abençoou, querido. Quem é que vai amaldiçoar o que Deus abençoou? Para de se preocupar com bobagem. Se você soubesse aonde você está, aonde Ele te colocou, a posição que Ele te colocou. Às vezes alguém, olha, Deus mostrou uma obra de feitiçaria contra a sua vida. E daí? Pode matar o que for, mata galinha, mata carneiro, mata boi, pode matar até elefante, mata 30 elefantes, 100 elefantes, 1000 elefantes. Mata o bicho que for, querido. Vai matar todos os animais do mundo e não vai me afetar em nada. Porque o maior sacrifício já foi feito para me abençoar. Nenhum sacrifício pode me amaldiçoar. Macumba pega em crente que acredita nela, que fica com medo. Crente que acredita na proteção de Deus não pega não. Nenhum sacrifício pode me amaldiçoar. Porque o maior sacrifício
que podia ser feito já foi feito para me abençoar. O Cordeiro de Deus morreu no meu lugar. O sangue de Jesus cobre a minha vida. Pode derramar sangue de galinha, pode derramar sangue de bode, pode derramar sangue humano, o que for, querido. Tem um sangue mais poderoso cobrindo a minha vida. Acorda, irmão. Sai dessa religiosidade que as pessoas te colocam e você fica na mão do diabo. Tem pregação que é para te colocar na mão do diabo, que é para te colocar com medo. Aí você fica, ai meu Deus, está acontecendo isso. Será que tem alguém fazendo alguma coisa? Se não tinha, vai ter a partir de hoje, porque você acabou de dar permissão para o diabo. Você fala e dá para o diabo uma nota promissória. Por quê? Porque ao invés de pregadores te contarem a posição que você recebeu, quem você é em Cristo, os direitos que você tem, ficam falando do diabo, diabo, cuidado, diabo, cuidado, diabo. Olha a brecha, hein? Cuidado, tá dando brecha. Irmão, se Deus te abrisse os olhos para você ver as brechas que tem na tua vida, se eu fosse depender da minha vida não ter brecha nenhuma, querido, eu tava lascado. Mas graças a Deus, que enquanto eu estou crescendo, me santificando, e sim, tem brecha que só vai ser tapada daqui a alguns anos, porque eu estou num processo de santificação. Enquanto isso, Danilo, o diabo vai entrar por essa brecha? Não, o sangue de Jesus cobre essa brecha. Agora, a maior brecha que você dá para o diabo é o seu medo, é a sua incredulidade. É ficar liberando palavras. Isso daí é brecha. Isso é brecha. Ai, tô me sentindo tão mal. Será que tem alguém com inveja de mim? Será que tem alguém liberando palavras de maldição, fazendo oração contrária? Ah, misericórdia, irmão. Isso é brecha. Isso aí é brecha. Isso que você acabou de falar, deu pro diabo toda a legalidade para ele fazer isso. Então, em vez de ficar, tô me sentindo tão mal, o que será que é? Não será nada, irmão. Manda embora. Em nome de Jesus, todo mal sai. Eu sou curado. Vai confessar a palavra. Deus não te chamou para ficar discernindo circunstâncias. Ai, meu Deus, meu salário atrasou. Será que é o diabo? Em vez de você ficar se perguntando se é o diabo, libera uma palavra. Eu declaro meu salário liberado em nome de Jesus. Acabou, resolveu o assunto. Agora vai ficar lá. Senhor, me revela o oculto e o escondido. Não, eu quero que Deus me revele a sua palavra, seus planos, seus projetos. Mas Deus não pode me dar uma revelação do que o diabo está fazendo na vida de outra pessoa? Sim, na maioria das vezes, em lugares onde as pessoas não creem. Então Deus ele é tão misericordioso que ele sabe que tem lugares onde a palavra não é pregada corretamente e o demônio fica lá pintando e bordando na vida das pessoas, e aí ele usa alguém realmente para ir lá e libertar aquela pessoa. Agora, essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que seus filhos andem pisando na cabeça da serpente, pisando serpentes e escorpiões e exercendo autoridade contra todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Calamandori que te la mandore, calamasorie, calamandorema. Vamos para Efésios. Clabarando-se, catalabarandoro. Eu quero te falar da sua condição. Vou continuar falando da sua posição. Jesus falou, quando eu for e vos preparar uma posição, um lugar no Pai, uma posição de filho, onde você estará no Pai, o Pai estará em você. Ele diz, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Na oração dele, ele falou assim, Pai, eu oro para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. O Senhor em mim, eu neles, eu e eles, e o Senhor tudo misturado. Irmão, quando você nasceu de novo, presta atenção. Imagina um copo. Esse copo é o Pai. Aí imagina uma água dentro do copo, Jesus dentro do Pai. E aí você é um outro copo d'água. E aí o Espírito Santo pegou você
jogou dentro daquele copo, misturou tudo, e agora você não sabe mais onde é que termina você, onde começa Jesus, onde que termina Jesus, começa você. Tudo misturado, você e Jesus. E o Pai e o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Danilo, como que Deus fez essa unidade? Deus pegou o Espírito dele, pegou o seu Espírito e misturou. Mas isso só foi possível porque o seu Espírito passou a ter a mesma natureza que o Espírito dele. Você precisou nascer de novo para isso. Porque antes de você nascer de novo, não tinha a mesma natureza, não tinha a mesma densidade. E o Espírito Santo e o seu Espírito era como água e óleo, não misturava. Mas quando você nasceu de novo, seu Espírito virou água também. E aí quando juntou com o Espírito Santo, você já misturou água com água? Pega uma garrafa de água dessa aqui, joga dentro de outra garrafa de água, e aí depois separa a água da água. Tenta separar. Tenta dizer para mim, não, essa parte aqui é a água da outra garrafa, essa parte aqui é a água da... Não, acabou, misturou. O que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Querido, se você absorver essa revelação, os demônios vão te respeitar. Eles vão ter que te respeitar. Porque quando você chega num lugar, Jesus chegou naquele lugar. Meu Deus, vou falar de novo. Se você tem essa revelação, os demônios vão ter que te respeitar. Porque eles sabem que você agora sabe. E quando você chega num lugar, Jesus chegou naquele lugar. Na única coisa que separa é o pecado, não. O pecado não separa nada, não, irmão. Isso não é bíblico. O pecado não te separa de Deus, não. Não. Se você viver deliberadamente no pecado, pode chegar um dia, Paulo diz, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Pode chegar um dia que você vai se separar de Deus, mas o seu pecado não te separa de Deus, não. Se o seu pecado te separasse de Deus, você já está separado de Deus. Você deve ter pecado já meia hora atrás. Quem não pecou hoje aí? Eu estou pecando agora, porque já me irritou já esse... Seu pecado foi resolvido na cruz. No Antigo Testamento, Deus disse, os vossos pecados fazem uma separação entre vocês e eu. E no Novo Testamento, Danilo, o que que diz? Diz isso aqui, ó, Efésios, capítulo 2. Porquanto ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, derrubando o muro de separação no seu próprio corpo, desfez a inimizade, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para em si mesmo dos dois criar um novo homem e reconciliar com Deus em um só corpo. Querido, em Cristo você está unido a Deus. Você não está unido a Deus através da sua santidade. Você está unido a Deus através do sacrifício de Jesus. O Espírito Santo não sai de você porque você cometeu um pecado, não. Senão, querido, ia ser um negócio bem estranho, né? Porque várias vezes por dia o Espírito Santo ia ficar entrando e saindo, porque você peca bastante. Quem não peca aqui, irmão? Quem não se irrita? Quem não murmura? Quem não pensa uma coisa errada? Ah, meu pecado me separa de Deus. Então você está lascado, meu irmão. Você está lascado. Porque você peca toda hora. Se eu tenho que ser totalmente santo, não cometer pecado nenhum, para não me separar de Deus, para que o sangue? Para que Jesus morrer na cruz? Para que? Se é a minha santidade que me mantém unido ao Senhor, para que eu preciso de Jesus? Para que o sangue dele? Para quê? Para que a fé? Para que a justificação pela fé? Se eu sou justificado pela minha santidade? O certo é viver em obediência, querido, porque você ama Jesus. Todos os dias eu oro, toda semana eu jejuo, a cada dia eu quero ser mais santo, a cada dia eu quero me policiar mais no meu pensar, no meu falar, a cada dia eu quero agradar mais a Ele.
Não, porque se eu não agradar eu vou para o inferno, porque eu estou me separando dele. Não, porque o que ele fez é precioso demais. E eu preciso honrar o sacrifício dele. Ele é o meu Senhor. E porque ele é o meu Senhor, eu sou servo dele. Eu lhe devo obediência. Eu quero agradar o meu Senhor. Não é porque o meu pecado me separa dele. É porque o meu pecado me magoa. O meu pecado me deixa mal, querido. Eu peco e me sinto mal. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. A Bíblia diz que eu sou santo. Eu sou santo por causa de Jesus. E mesmo os irmãos da igreja de Corinto, vivendo no... Irmão, a igreja de Corinto era a igreja mais carnal que existia. Lá na igreja de Corinto era fofoca, era contenda. Tinha um jovem lá que estava dormindo com a mulher do pai. Tinha uns outros camaradas lá que estavam indo pra... Meu Deus, qual é a palavra que eu vou usar aqui? Prostíbulo, casa de prostituição. E Paulo fala, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E vocês estão fazendo isso? Como assim, Paulo? Eles são ainda o templo do Espírito Santo? Não deixaram de ser, não? E sabe como que Paulo começa a carta? Ele não diz aos pecadores que estão em Corinto. Não, ele diz aos santos que estão em Corinto. Sabe por que Paulo chama eles de santos? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 5 ele diz: a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Paulo estava falando com eles segundo o que eles eram no espírito, não segundo o que eles estavam praticando. Então você pode estar andando na carne, mas vivendo em espírito. Paulo diz, se vivemos em espírito, devemos andar também em espírito. O que é viver em espírito? É estar vivo espiritualmente, ser uma nova criatura, ser habitado pelo Espírito Santo. O que é andar em espírito? É ter um comportamento de acordo. Agora, tem pessoas que elas são habitadas pelo Espírito Santo, elas estão vivas espiritualmente, mas não amadureceram ainda. São meninos. E aí, são carnais. Murmuram, fazem fofoca. E outras coisas piores. Mas não quer dizer que não são santos, que não são filhos de Deus, que não são templo do Espírito Santo. Só não estão se comportando adequadamente. Agora, claro, se você decidir viver segundo a carne, Paulo diz, caminhais para a morte. Então pode chegar um momento em que você vai pecando. Você cauteriza a sua consciência e você nem quer mais saber de Jesus. Aí você vai para o mundo de vez e abandona Cristo. Aí sim, seu pecado não te separa de Deus. Você vai se separar de Deus se continuar vivendo no pecado. Seu pecado, esse pecado que você comete agora, você cometeu um pecado, ele não te separa de Deus. Mas se você permanecer no pecado, vai chegar um momento que você vai se separar de Deus. Você vai virar as costas para Ele, você não vai querer mais saber dele. E aí você vai embora, mergulhar no pecado de uma vez. Então é por isso que nós não podemos viver no pecado. Ele não me separa de Deus, mas eu posso querer me separar de Deus, dependendo do quanto eu me entreguei ao pecado, e o pecado afetou a minha consciência a ponto de que agora eu nem tenho mais consciência, eu nem quero saber de Deus mais. Eu quero é pecar mesmo e vou embora, não quero mais saber. Então Deus não vai te virar as costas por causa do seu pecado, mas o seu pecado pode fazer você virar as costas para Deus em algum momento da sua vida. Então o pecado ele continua sendo perigoso. Não que você cometeu um pecado, pronto, Deus não quer mais saber de você. Não, mas se você continuar e não fizer nada nunca para mudar isso, e cada vez você vai piorando, é você que vai abandonar o Senhor em algum momento. Por isso que Paulo disse, viver segundo a carne, caminhais para a morte. Não está morto ainda, está caminhando. Então uma pessoa pode estar viva espiritualmente, mas andando como morto. É aquele crente que está dormindo. Paulo diz, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Por que levanta dentre os mortos? Porque o crente que está dormindo,
ele fica ali, se mistura com os mortos, anda com os mortos, fala igual aos mortos, se prostitui igual aos mortos, xinga igual aos mortos. Tem um comportamento de morto. E se ele continuar, daqui a pouco ele vai estar morto mesmo. Então Paulo diz, desperta tu que dormes, sai daí do meio desses mortos, meu amigo, e Cristo te iluminará. Então não é que um pecado te afasta de Deus, mas uma vida de pecado te leva a você se separar de Deus. A sua fé, ela vai morrendo e daqui a pouco você nem crê mais. Daqui a pouco você virou até ateu. Então existe um equilíbrio entre essa segurança que nós temos na graça. Eu sei que eu peco, eu sei que eu tenho minhas fraquezas, minhas falhas, mas meu Pai me ama, meu Pai está comigo, meu Pai não me abandona, e eu vou conseguir, eu vou vencer todo dia, eu me relaciono, e porque Ele não me vira as costas, então eu posso continuar me relacionando com Ele, orando, buscando, e aí eu vou vencendo a minha carne, e quando eu caio, eu não fico, já era, acabou, eu sou um miserável. Não, eu caio, eu me levanto. Pai, obrigado, porque eu tenho o sangue de Jesus. Eu vou conseguir. Caiu da bicicleta, levanta, anda de novo. Essa é a vida do crente debaixo da graça. Sem culpa, sem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Não é ser perfeito o tempo todo. É estar no processo. A cada dia você está andando mais no Espírito. Agora, quando é que você começa a caminhar para a condenação? Quando você vira de costas para a santificação e você começa a andar na direção do pecado. Então há uma diferença, já expliquei isso, entre você estar seguindo o Senhor, e enquanto você o segue, você tropeça aqui, tropeça ali, né? Às vezes fica ali umas meia hora caído, mas depois levanta e continua. E a pessoa que ela decidiu abraçar o pecado como estilo de vida, ela não está seguindo mais o Senhor, ela está seguindo o diabo, e ela está indo para o inferno. Agora, enquanto você segue o Senhor, você peca aqui, peca ali. Você está num processo de santificação. E para essa pessoa, o sangue de Jesus te lava de todos os pecados. Agora, quando você vira as costas para o Senhor e começa a ir em direção ao mundo, a Bíblia diz, quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Não é Deus que virou seu inimigo. Você está assumindo um papel de inimigo de Deus. E aí você começa a se afastar, você vai indo. E Deus vai indo com você, até um momento. O dia que você morrer espiritualmente, esse é o dia que você deixou de ser filho de Deus. Agora, enquanto você segue o Senhor, enquanto você tem um relacionamento com Ele, é impossível você morrer espiritualmente. Porque você está se alimentando dele. Ainda que você peque, ainda que você está aí no vício da pornografia, do cigarro, o que for que hoje é uma luta para você. Isso só vai afetar o seu relacionamento com Deus se você deixar, se você parar de orar. Não pare de orar por causa do seu pecado, mas vença o seu pecado através da sua vida de oração. Vou falar de novo. Não pare de orar por causa do seu pecado. Pare de pecar por causa da sua oração. Você continua orando, continua orando. Você está orando e pecando, orando e pecando, orando e pecando. Chega um momento que você vai parando de pecar, vai parando, e é só orando, só orando. O que acontece muitas vezes? A pessoa que não conhece a graça de Deus, está debaixo do jugo da religião, da lei, ela se sente tão mal, tão culpada com o pecado dela, aí ela para de orar. Em vez dela parar de pecar, ela para de orar. E porque ela para de orar, aí que o pecado ganha força mesmo. Que o espírito dela vai ficando fraco, a carne vai ficando forte. Então não pare de orar. Pelo contrário, pequei hoje, vi pornografia e me masturbei. Vai orar! Vai orar! Lava a mão, né? Depois levanta a mão. Danilo, mas e se amanhã eu fizer de novo? Amanhã você entra na presença dele de novo e se você não parar de orar por causa do seu pecado, você vai parar de pecar por causa da sua oração. Meu Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você não parar de se relacionar com Deus,
por causa do seu pecado. Querido, Deus não vai parar de se relacionar com você por causa do seu pecado. Ele tem o sangue de Cristo que dá a Ele a permissão de se relacionar com você sem deixar de ser santo. Porque se não houvesse o sangue de Jesus e Deus fosse ter um relacionamento com você em pecado, Deus estaria se contaminando. Ele não pode tocar um morto. Lembra na lei que se você tocasse o morto, você era contaminado? Então, como que Deus consegue lidar com o homem pecador sem contaminar sua santidade? Tendo a cruz como base legal desse relacionamento. Deus se relaciona com você na justiça da cruz em Cristo. Ele te colocou em Cristo e em Cristo Ele se relaciona com você e Ele não para de se relacionar com você por causa do seu pecado. Nunca. Você acabou de pecar, você fala, pai, o Senhor me ama. Ele fala, te amo, filho. Mas eu acabei de pecar, eu te amo assim mesmo. Isso é a graça de Deus. Ah, Danilo, então é para eu continuar pecando e Deus continuar me amando? Isso é transformar a graça em libertinagem. Você vai se apoiar na graça de Deus não para se afundar no pecado. Você vai se apoiar na graça de Deus para sair daí, meu irmão. Amém, querido? Eu creio que hoje, meu Deus, que dia maravilhoso. Sinto uma graça de Deus fluindo. Eu vejo você se conscientizando da sua posição em Cristo, da sua posição em Deus, tanto no seu relacionamento com o diabo, no seu relacionamento com as circunstâncias, como no seu relacionamento com o Pai. Uramasuri canto re calabarando re calabarando re bababarabashi calabarando re calabare le barabasandere cateramandoro. Estava sentindo um peso no momento da oração, no início da live, um peso, o negócio não fluía, e eu aqui adorando e orando, e um peso, e agora uma unção de liberdade flui. Le catarabache cantarabasoto corobosoto ribarabara. Recatalabache carabá. Você pode agradecer ao Senhor pela graça dele. Porque foi ele que te deu essa posição. Ele disse, eu estou indo preparar lugar. E esse ir preparar lugar, querido, era morrer e ressuscitar. Era ser crucificado, sepultado, descer ao Hades, subir do Hades, aparecer para os seus discípulos, soprar sobre eles e dizer, recebam o Espírito Santo. E naquele momento, onde Jesus estava, os discípulos estavam também. E agora, não só Jesus podia dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora você também pode dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E o Pai faz as obras. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as obras. Você pode dizer isso, querido. Você pode se enxergar como Cristo na terra, vivendo naquela condição. João disse, o que diz estar nele deve andar como ele andou. Você pode andar como ele andou, você pode amar como ele amou, você pode falar como ele falou, curar como ele curou. Por quê? Porque agora ele te deu a posição dele. Ele estava no Pai, o Pai estava nele, ele falou, peraí, no Pai tem muitas moradas, tem muito espaço aqui, peraí, vou arrumar um espaço aqui, outro espaço aqui, vem Danilo, tem espaço para você, vem Alexandre, vem. E agora, meu querido, e tem muito espaço ainda, em Deus, na casa do Pai tem muitas moradas, em Deus tem muito espaço, muitas habitações, tem lugares em Deus que nós nem entramos ainda. Nós vamos passar a eternidade, querido, perscrutando as profundezas de Deus. Deus é tão grande, tão infinito. Jesus não podia ficar sozinho no Pai. Ele tinha que preparar lugar para os seus irmãos. Amém? Você tem um lugar especial em Deus. Ninguém toma o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu encontrei o meu lugar em Ti. Eu tenho o meu lugar em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, queridos. Quero pedir para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Você que deseja se tornar discípulo dessa visão, pega o nosso WhatsApp, o meu, do Alexandre, chama a gente lá, você vai ser colocado num grupo de discipulado, você vai receber uma mentoria diária, você vai ter acesso a mim no privado, a gente vai conversar, vou te aconselhar. Danilo, quanto custa essa mentoria? Qual é a mensalidade? 0,0. Tudo que fazemos aqui, fazemos pela fé e graças a Deus, louvo a Deus pela vida dos ofertantes, dos semeadores. Deus tem levantado pessoas fiéis, que têm semeado, como talvez você chegou novo aqui nessa live, você não me conhecia ainda, eu era um vendedor de cuscuz. Durante quase 2 anos, eu postei vídeos nesse canal, discipulei pessoas no WhatsApp, vendendo cuscuz com uma mão, atendendo pessoas com a outra, uma mão empurrando o carrinho, outra mão. O pessoal aqui onde eu moro falava que eu era metido. Meu irmão começou a vender, teve um rapaz que falou assim, nossa, seu irmão é metido, né? Ele nem fala com a gente, ele anda na rua só com aquele celular na mão, só ele aquele celular o tempo inteiro. Não, eu estava aqui servindo os irmãos, e durante a maioria desse tempo, eu nem tocava no assunto de ofertas. Mas no início desse ano, Deus falou comigo, usou meu pai na fé para falar comigo, usou minha esposa para falar comigo. Eu já tinha palavras de anos atrás, queria chegar um momento onde eu deixaria o meu trabalho. Eu sempre fui muito trabalhador, irmãos. Saí de casa com 11 anos de idade. E para mim foi um passo muito difícil de dar. Abandonar o meu trabalho, perder aquela segurança. E graças a Deus que hoje Deus é a minha segurança. Deus é a minha segurança. E hoje eu já vivo totalmente das ofertas dos irmãos, como tem que ser, como era na Bíblia, como sempre foi. A Bíblia diz que está ordenado que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas hoje eu continuo falando de ofertas porque eu poderia parar agora, né? Com as pessoas que já ofertam até agora na minha vida, já dá para eu pagar as minhas contas, viver razoavelmente bem. Eu poderia parar de falar, mas eu seria muito egoísta, porque não se trata apenas de manter a minha vida para que eu esteja aqui diariamente ensinando a palavra. Temos muito mais para fazer. Agora nós precisamos dar passos maiores de fé. Já chamei o Alexandre, falou, olha, ele falou, não, vou voltar a vender camisa. Eu falei, rapaz, esquece o negócio de vender roupa. Vai pro WhatsApp, fica lá atendendo os irmãos, fica lá administrando o grupo, ora em línguas, estuda mais ainda a palavra, porque você é um ministro já desse ministério. Falei pro Mateus a mesma coisa, ele estava lá trabalhando lá na farmácia, falei, rapaz, vai pro canal, pega meus vídeos, edita os meus vídeos, pega as redes sociais, posta os vídeos. E aí, Danilo? É fé, irmão. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Descendo do barco e andando sobre as águas. E Deus vai honrar a vida de cada um deles. Falei para eles, vai fechar um mês de vocês servindo esse ministério e Deus vai fazer chegar nas minhas mãos. Eu vou ter, não só para as minhas contas, mas eu vou ter para ajudar vocês. E que Deus hoje encontre em vocês, assim como tem encontrado, muitos aqui que estão me assistindo agora já semeiam, e eu creio que Deus vai fazer chegar muito mais nas suas mãos, para que você semeie cada vez mais e que nós possamos fazer tudo o que temos para fazer. Irmãos, vou começar essa semana. Ontem eu estava tomando banho falando com Deus, Pai, eu preciso separar um tempo, um horário para sentar e começar a escrever o livro. Eu vou começar a escrever o primeiro livro e, como eu já disse, né? Como Deus ele falou, olha, não venda a minha palavra. Então nós teremos livros físicos que serão vendidos para que o dinheiro financie mais livros, mas só para quem quiser mesmo ter o livro físico, porque esse livro que eu vou escrever, ele vai ser disponibilizado aqui no canal em audiobook
e também vai ser disponibilizado no WhatsApp em PDF, tá bom? Então, essa semana eu vou começar a escrever o livro, o Mateus vai corrigir o livro, depois a gente vai procurar uma editora e vamos imprimir esse livro em nome de Jesus. E você vai poder dizer que você participou de tudo, querido. Irmãos, eu queria poder arrancar do meu espírito a visão que Deus me deu e colocar no seu espírito, mas eu creio que Deus vai te dar essa visão. Alguns já tiveram essa visão. Eu tenho irmãos aqui que semeiam na minha vida desde o início, quando o canal nem tinha estourado ainda. Tinha irmãos que falavam assim: Danilo, eu te vejo já como um apóstolo. Eu olho para os seus vídeos e eu falo: meu Deus, como que esses vídeos têm tão pouca visualização? E eu falava: calma, irmão, na hora certa Deus vai fazer. E esses irmãos estão desde lá de trás semeando pela fé, vendo o que muitas das vezes nem eu estava vendo, reconhecendo a unção, reconhecendo o chamado, e que Deus hoje possa te dar essa visão do que Deus ainda tem para fazer nesse ministério, e que você se levante como um intercessor e como um semeador dessa obra. Amém, querido? Pega o número do Pix que está aqui, o Alexandre acabou de colocar, na descrição do vídeo tem também, se você chamar a gente no WhatsApp, lá no grupo, você vai entrar, você vai ver que no perfil do grupo tem o número do Pix. Oferte com amor, com alegria, você não é obrigado a nada, tá bom? Se você não fizer nenhuma oferta e você estiver lá no grupo, você vai ser respondido do mesmo jeito, vai receber oração do mesmo jeito, vai ser aconselhado do mesmo jeito, porque nós não estamos atrás do seu dinheiro. Precisamos? Sim. Dependemos? Não. Dependemos do Senhor. O que fazemos, fazemos porque amamos a obra de Deus. Eu amo ensinar a palavra. Amo. Desde a minha juventude eu faço isso. Raramente recebi alguma coisa por isso. Sempre fiz. E agora, Deus abrindo essa porta para que eu possa fazer e ao mesmo tempo ser mantido, aí é que eu vou fazer mesmo, querido. Aí é que eu vou fazer mesmo. Da minha parte, eu sou disposto a me gastar e me desgastar servindo vocês e ensinando vocês. Amém, queridos? Graça e paz a todos. Vejo você amanhã, 10 horas da manhã, e daqui a pouco no WhatsApp, tá bom? Fique com Deus. Amo vocês. Até a próxima.